Ah. E quando eu tive um encontro de fato com Jesus, né? Porque assim, apesar de eu ter nascido na igreja, eu tive um encontro com o Senhor lá para os meus 16 anos, né? Em fevereiro, dos meus 16 para os 17 anos. E desde então eu não me sentia impelido mesmo por Deus para estar no Rio, numa igreja do Rio. Então eu ia para Juiz de Fora todo final de semana. Todo final de semana? Eu ia sexta-feira, Quanto tempo dá umas 3 horas de ônibus. É mesmo? Aí sexta-feira depois da aula eu ia, isso no início era ali no ensino médio, né? Mas na faculdade eu continuei fazendo a mesma coisa. Eu ia sexta-feira, voltava domingo à noite para ir para a faculdade, no caso, segunda de manhã, né? Você estava se formando no quê? Eu estava fazendo engenharia civil. Engenharia civil. Muito que é legal. outra história louca também, porque eu parei no TCC, assim. No TCC eu tranquei a faculdade. Então você não tem diploma? Não tenho diploma. Entendi. Até agora estou terminando teologia, mas até então não tenho diploma. Não terminou. Quando eu olho o jeito que, por exemplo, até eu falei que eu larguei minha faculdade, talvez o jeito que eu fiz não foi o mais sábio. Talvez o jeito que eu comuniquei meus pais. Imagina eu virei para meus pais e... eu era bolsista na PUC, né? Eu fiz engenharia civil na PUC, eu era bolsista lá. Então, assim, eu tinha todo um script que é perfeito, vamos botar assim, né? Todo pai quer ver um filho fazendo uma boa faculdade, numa boa universidade, né? E com as condições boas. Então, eu tinha essas 3 coisas, né? O que eu não pagava, a PUC é muito boa, engenharia civil, que é um curso muito legal. E no final disso tudo, eu virar para meus pais e falar assim, pai, Deus está pedindo para eu trancar minha faculdade para viver ministerialmente, para viver da missão. E na época, tipo assim, hoje a gente está falando aqui de 5 igrejas, o AN, né, tem toda a projeção do AN, mas na época não tinha nada, né? Eu lembro que, por exemplo, o Alê não tinha nenhum seguidor, né? Que a galera fala, mas o Alê... A gente não tinha nada na época, a gente tinha a varandinha que você falou da Val. Né? Então, eu vejo eu vejo hoje o zelo do meu pai na época assim, cara, mas é engenharia civil e você tá largando para nada, você pode viver da missão. E hoje eu vejo que era uma convicção do Senhor mesmo, eu sentia isso na época, assim, Deus realmente está me chamando. Mas eu vejo como, no meio disso tudo, teve imperfeições, teve maneiras que poderiam ser mais sábias. Mas hoje eu consigo olhar para trás e ver, cara, Deus cuidou de mim. Mesmo nas nossas imperfeições, Deus é perfeito. Né? Muito bom, né? Deus, ele não é refém da nossa perfeição para ele ser perfeito no nosso caminho, na nossa jornada com ele. Que lindo isso. Né? Eu gosto de pensar, quando eu estou passando tempo, né, devocional com o Senhor, eu fico assim, Deus, tem coisa em mim que eu sei que te incomoda muito. E por que você não arruma tudo de uma vez? Né? Eu sei que quando eu tiver, sei lá, meus 60 anos, eu tenho 29 hoje, como eu falei, nos meus 60 anos, Deus vai... Em algum momento eu vou estar lendo as Escrituras ou ouvindo alguém e algo vai saltar no meu entendimento. Falar assim, meu Deus, eu erro nisso, eu preciso consertar. Ele vai te convencer de algo, né? E eu fico pensando, por que Deus espera 40 anos, né? Para me mostrar isso? Ele não podia me mostrar hoje, eu ia agradá-lo bem mais. Mas Deus é paciente, né? Deus é paciente com os processos, Deus é paciente com a jornada de filhos imperfeitos, né? Sim. Que essa é a pergunta. O que dá certo? Por exemplo, o que acontece no Discoscope que dá certo? O que acontece na Igreja One que dá certo? Mas, às vezes, não é porque dá certo que a gente tem que fazer. Né? A definição de sucesso ministerial é muito deturpada, né? Eu estava escutando um amigo falando de um outro amigo meu, que ele foi para a França, ele passou anos na França, plantando igreja e não foi para frente. E como as pessoas estavam diagnosticando a missão desse pastor, desse missionário, baseado num sucesso que não necessariamente é o sucesso de Deus. Então, até criticando, assim, será que ele realmente ouviu Deus? Eu acho que ele não ouviu Deus porque ele foi para a França e a igreja não bombou. E a igreja não bombou, ele não conseguiu fazer discípulos, passaram anos. Mas será que a gente não está medindo o sucesso como o mundo? E se Deus levou ele para lá, simplesmente para levar ele para lá e para ensinar coisas nele? E eu vejo, por exemplo, alguns profetas que o objetivo de profetizar não era o povo se arrepender.
mas era o povo ser indesculpável, né? Era para que o Senhor pudesse falar, alguém avisou. Isso. Né? Vocês não têm a desculpa de eu não enviei ninguém. É muito... Eu acho que essa reflexão é muito importante para esses dias, né? Que a gente não olhe sucesso como o mundo olha, né? Sim. Eu, por exemplo, eu recebo muito esse questionamento, né? Talvez por eu liderar a Igreja One com o Ale e o Canta, as pessoas acabam fazendo umas contas que a gente, como povo de Deus, não deveria fazer, né? Então, Davi, como é que é liderar uma igreja com o Alessandro, com toda a influência do Alessandro? O Canta com a influência do Canta. E você, com a sua influência? Será que não é um pouco discrepante? Faz alguma coisa. Por que você não faz alguma coisa com a Lê? Escreve um livro com a Lê. Faz alguma coisa com Canta. Mas será que é isso, sabe? É isso que está fazendo sentido? É isso que Deus está nos comissionando, né? É um questionamento muito interessante, assim, que eu acho que a gente precisa levar. Porque, não necessariamente falando do One, por exemplo, o One como uma igreja que eu sei que a galera acompanha, né? Nem sempre o que aparece é o que, de fato, é 100%, né? Óbvio que a gente não coloca coisas dobres, né? Não é isso, mas... O que a gente posta, o que o Desascope posta, não resume o todo, né? E geralmente os grandes tesouros, a base, a coluna, o fundamento, não dá para tirar foto. Não dá, exatamente. Por exemplo, a gente está no mês de outubro, todas as 5 igrejas, né? A gente, obviamente, não foi tão taxativo com a igreja toda, mas a gente aconselhou. E a liderança, a gente está sem mídias, de modo geral, assim. Isso foi muito bom para a igreja. Meu Deus. Porque a gente conseguiu encontrar, não que a gente tivesse perdido, mas a gente conseguiu encontrar de maneira mais viva valores em algo que talvez na jornada a gente deixe um pouquinho para lá. Então a gente está totalmente offline, né? Sim. E é meio loucura. Por exemplo, o Temélios, ele é totalmente online. Sim. Né? E óbvio que a gente manda algumas coisas assim, para os alunos, né, da escola, tem os lançamentos dos livros, mas a nossa vida, ela tá offline. E a gente começou a ver assim, coisas simples da vida, assim. Cara, isso faz tanto sentido. E quanto tempo eu não fazia isso, né? Sim. Porque às vezes a gente tá colocando muita expectativa no online e pouca expectativa no que realmente importa, nesse escondido, né, que a gente tá falando. Os fundamentos. Muito bom. Obrigado, meu amigo. Muito bom. Muito feliz de estar aqui. Muito honrado. Ele vai participar também de um quadro sobre discipulado, né? Mas queria te agradecer, e não só pelo podcast, mas pela amizade, pela aliança, desde o início aí, né? A gente está juntos nessa jornada. O movimento do Desascope tem uma idade parecida com o Ministério do One, e as igrejas têm uma idade parecida, né? O senhor falou e foi até uma época de ver movimento se tornando igreja, né? Compreendendo que precisava se tornar igreja. Isso é muito bom e amo muito vocês, toda a família, toda a liderança, todo mundo que eu conheço, assim, sempre sou muito edificado. Obrigado. A gente ama muito vocês também, cara. Muito feliz de estar aqui com vocês, com você, Val, toda a equipe. Igual você falou, são igrejas amigas. Aí a gente está olhando para as mesmas coisas, querendo as mesmas coisas e contem com a gente também. Prazer estar aqui. Nice. Obrigado você que ficou aqui ouvindo, que ficou aqui assistindo. Espero que você tenha sido abençoado, edificado. Depois você vai lá, dá uma olhada nas literaturas maravilhosas, que vai fazer você crescer muito no conhecimento de Deus, a semelhança de Cristo. Acho muito legal porque o One carrega exatamente essa questão de parecer com Jesus, né? E eu fico muito honrado de fazer isso ao lado deles. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!